Olá, boa noite. Espero que seu domingo tenha sido muito bom. E para iniciarmos, vamos cantar a música Tu És o Meu Deus. A tua graça me satisfaz, tua presença restaura a paz. A tua graça me satisfaz, tua presença restaura a paz. A tua força me sustenta, és meu refúgio na tormenta. Por isso eu te louvo, tu és o meu Deus. Rei dos reis, meu Senhor, Pai eterno, Deus de amor, eu te exalto, eu me entrego em tuas mãos. Rei dos reis, Criador, não há outro igual a ti, por isso eu te louvo, tu és o meu Deus. A tua graça me satisfaz, tua presença restaura a paz. A tua graça me satisfaz, tua presença restaura a paz. A tua força me sustenta, és meu refúgio na tormenta. Por isso eu te louvo, tu és o meu Deus. Rei dos reis, meu Senhor, Pai eterno, Deus de amor, eu te exalto, eu me entrego em tuas mãos. Rei dos reis, Criador, não há outro igual a ti, por isso eu te louvo, tu és o meu Deus. Rei dos reis, meu Senhor, Pai eterno, Deus de amor, eu te exalto, eu me entrego em tuas mãos. Rei dos reis, Criador, não há outro igual a ti, por isso eu te louvo, tu és o meu Deus. Tu és o meu Deus. Amém? Para continuarmos, vamos cantar mais uma música, Brilhar por Ti. Às vezes parece que ser um cristão não é fácil em meio à escuridão.
pensar que não é minha luz, mas a união com Deus que o brilho produz. Às vezes parece difícil entender que o cristão é exemplo mesmo sem o querer. Por isso mesmo eu preciso orar para que Deus me ilumine e assim eu possa brilhar. Senhor, eu quero brilhar por Ti quando o mundo se apagar. Eu quero que através da minha vida alguém possa te enxergar. Faze com que mesmo sem palavras eu fale do teu amor. Eu quero brilhar por Ti, brilhar onde quer que for. Às vezes eu temo que vou fracassar, pois eu sei que errei e continuo a errar. Mas a minha luz parece extinguir-se. Meu Deus, me dá força para prosseguir. Não importa o quanto eu tente me esforçar, eu só posso vencer se Ele me ajudar. E quando percebo meu esforço é vão, e o que devo fazer é segurar Sua mão. Senhor, eu quero brilhar por Ti quando o mundo se apagar. Eu quero que através da minha vida alguém possa Te enxergar. Faze com que mesmo sem palavras eu fale do teu amor. Eu quero brilhar por Ti, brilhar onde quer que for. Senhor, eu quero brilhar por Ti quando o mundo se apagar. Eu quero que através da minha vida alguém possa Te enxergar. Faze com que mesmo sem palavras eu fale do teu amor. Eu quero brilhar por Ti, brilhar onde quer que for. Eu quero brilhar por Ti, brilhar onde quer que for. Se esse é o teu desejo, e é o meu desejo, de nós brilharmos pelo nosso Senhor, brilharmos pelo nosso Salvador, sermos luz onde quer que estejamos, eu quero te convidar nesse momento, aonde você estiver, se você puder, fique de joelhos comigo, e nós vamos conversar com o nosso Deus, vamos buscá-lo em oração. Aproveite esse momento, se você se sentir à vontade para fazê-lo, poste ali o seu comentário e através dos comentários coloque o seu pedido de oração, o seu agradecimento especial, e nós vamos estar orando por você também. Pai nosso que estás nos céus, obrigado, Senhor, porque a cada instante da nossa vida nós temos a certeza
Temos convicção de que Tu tens cuidado de nós, de que a nossa vida está nas Tuas mãos. Obrigado, Pai, pelo Teu carinho conosco. Nós não merecemos e muitas vezes temos nos esquecido de Ti, temos pecado contra Ti, mas a Tua misericórdia nos alcança. E por isso, nesse momento, Senhor, eu te peço, nós te pedimos perdão pelas faltas até aqui cometidas. Pai, intercede por nós, nos ajuda, nos fortalece, nos carrega em Tuas mãos, Senhor, mostra-nos o caminho. Que nós possamos aceitar como nossos os planos que Tu tens para cada um de nós, porque sem dúvida os Teus planos são o melhor para cada um de nós. Senhor, te pedimos a Tua bênção especial sobre o pregador dessa noite. Sabemos que a mensagem, Senhor, ela foi inspirada por Ti, e sabemos o bem que ela pode fazer e fará com certeza na nossa vida, e ainda mais se nós aplicarmos, Senhor, e a utilizarmos quando sairmos daqui. Esteja conosco hoje e sempre, nós te rogamos em nome de Jesus. Amém.
Muito boa noite para você que está aí assistindo ao nosso culto nesse domingo à noite. Não sei como você passou o seu domingo, espero que você tenha passado ele muito bem. Eu me chamo Paulo, eu quero compartilhar com você nessa noite, no tempo que me resta aqui, João no capítulo 11. Então eu quero convidar você a pegar a sua Bíblia e nós vamos ler alguns versos do capítulo 11. Eu vou pedir também, se possível, pessoal do som, colocar para mim depois na tela, dos versos 21 ao verso 40, para o pessoal poder ler em casa, junto comigo. Aqueles que não tiverem Bíblia e podem acompanhar na tela. João no capítulo 11, João 11 é muito conhecido no meio adventista, porque é um capítulo que nós utilizamos muito, que nós conhecemos, para conseguir demonstrar mais uma vez a teologia bíblica a respeito da morte, do que acontece depois que o ser humano morre, ou seja, a antropologia é explicada de maneira muito clara aqui por Jesus, nesse capítulo. Nesse capítulo, Jesus deixa muito claro o que acontece depois da morte. E nós conhecemos muito bem esse capítulo justamente por esse motivo. Mas eu quero mostrar para você que esse capítulo aqui ele tem algo a mais para dizer para você e também para mim. Primeira coisa que nós vamos fazer é entender o que aconteceu nesse capítulo, para depois nós passarmos para o segundo passo, que é como isso se aplica à nossa vida. Olha que interessante. Por mais que nós conhecemos muito bem esse capítulo 11, com relação ao aspecto da morte, o capítulo 11, o foco da mensagem do capítulo 11 de João, não é o que Jesus vai dizer a respeito da morte. Por mais que nós utilizamos e conhecemos muito esse aspecto do capítulo 11, mas esse não é o aspecto que João queria destacar aqui nesse capítulo. E qual era? Nós vamos chegar lá e você vai caminhar junto comigo. Então, pegue sua Bíblia, João no capítulo 11. Antes disso, quero fazer uma oração com você. Feche seus olhos. Querido Deus, nesse momento, nós vamos ler alguns versos da Tua Palavra. Nós pedimos que o Senhor nos ajude a compreender, a entender, que o Senhor possa abrir a nossa mente, o nosso coração, para que possamos extrair daqui a real mensagem desse capítulo. Pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Então vamos lá. A nossa jornada, ela começa um pouco antes do capítulo 11. Ela vai começar no capítulo 10, no versículo 40 e no versículo 41. Para a gente se situar o que está acontecendo e onde Jesus estava. No capítulo 10, no verso 40, vai dizer assim: novamente se retirou para além do Jordão, para o lugar onde João batizava no princípio, e ali permaneceu. E iam muitos ter com ele e diziam: realmente, João não fez nenhum sinal, porém tudo quanto disse a respeito deste era verdade. No capítulo 10, e já um pouco antes, Jesus ele começa um monte de debates ali com alguns grupos de fariseus que eram um pouco mais extremistas e tinham algumas ideias. Logo depois ele desce para a festa da dedicação, e aí no versículo 40 nós temos a informação de que logo depois de todo esse debate que ele teve em Jerusalém, agora ele se retira e vai para o local onde João Batista batizava, bem longe, no norte ali do Rio Jordão. Lá estava Jesus. Então o capítulo 11 vai acontecer com Jesus lá em cima, no norte do Rio Jordão, aonde João Batista batizava. Ele não estava aqui perto de Jerusalém, ele estava longe. E o que acontece então no capítulo 11? Você conhece essa história? Eu vou passar por cima aqui bem rapidinho, para chegarmos aqui no foco do versículo, dos versículos 21 até o versículo 40. No versículo 1 em diante, vai dizer assim: estava enfermo Lázaro de Betânia, da aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Esta Maria, cujo o irmão Lázaro estava enfermo, era a mesma que ungiu com bálsamo o Senhor e lhe enxugou os pés com os seus cabelos. Mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus: Senhor, está enfermo aquele a quem amas. Olha o que acontece. Jesus estava lá,
onde João Batista batizava, e agora Marta e Maria enviam um mensageiro para Jesus. Esse mensageiro, ele chega lá e diz assim: olha, Jesus, Lázaro, aquele quem tu amas, o teu melhor amigo, ele está enfermo. Os discípulos estavam ali com Jesus e ouviram esse mensageiro chegar. E o que acontece? Os discípulos conheciam muito bem a afeição, o amor que Jesus tinha não somente por Lázaro, mas pela família de Lázaro. Muitas vezes quando Jesus ele vinha do norte e descia para Jerusalém, ele ficava na casa de Lázaro. Então os discípulos conheciam muito bem esse sentimento que Jesus tinha. Mas ao mesmo tempo, os discípulos eles acharam estranho que Jesus ele não respondeu de pronto esse mensageiro que chegou. Parece que Jesus ele respondeu de maneira um pouco fria. Olha o que diz o verso 4, verso 5. Ao receber a notícia, disse Jesus: esta enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ela glorificado. Ora, amava Jesus a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Olha a informação que nós temos aqui. Jesus ele responde assim: olha, essa doença ela não é para a morte. O mensageiro estava ali. O mensageiro acabou de dar mensagem. Jesus percebeu ali que os discípulos estavam analisando a reação dele com o mensageiro. Então Jesus ele fala isso: olha, essa doença não é para a morte. Esse mensageiro agora ele volta para Marta e Maria. Quando ele chega na casa de Marta e Maria, talvez ele bate na porta e tal. Marta e Maria olham para o mensageiro e ficam esperando Jesus. Talvez deem aquela olhadinha assim, meio: ué, mas cadê Jesus? Jesus não veio? O mensageiro então responde: não, ele não veio, mas ele disse que essa doença não é para a morte. Marta e Maria, ao ouvir aquilo, então, pegam aquelas palavras como uma promessa e se firmam nessa promessa. Só que o que acontece é que, logo depois, Lázaro morre. E aquilo que Jesus tinha falado parece que não fazia sentido. Elas haviam se apegado a essa promessa de que essa doença não era para a morte, mas agora Lázaro morreu. E elas agora ficam sem chão. Versículo 6 vai dizer: quando, pois, soube que Lázaro estava doente, ainda se demorou 2 dias no lugar aonde estava. Jesus ainda ficou mais 2 dias lá em cima no Jordão, aonde João Batista batizava. E os seus discípulos constantemente pensavam: por que Jesus está aqui mais um dia? Por que ele não volta para lá? A companhia de Jesus seria muito melhor, seria muito mais benéfica, muito mais aproveitável na família de Lázaro, que está passando por um problema. Por que Jesus está aqui? E eles ficaram decepcionados com essa demora de Jesus em responder ao mensageiro e responder àquela afeição que Jesus disse que tinha por Lázaro. Até um certo ponto, parece que os discípulos, eles chegaram até quase a duvidar se realmente Jesus tinha toda aquela afeição por Lázaro. Porque se ele tinha, por que ele não respondeu logo a esse mensageiro? A história continua, e o versículo 7 até o versículo 10 vai dizer: depois disse aos seus discípulos: vamos outra vez então para a Judéia. Disse-lhe os discípulos: mestre, ainda agora os judeus procuram apedrejar-te e voltas para lá? Respondeu Jesus: não são 12 as horas do dia, se alguém andar de dia não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas se andar de noite, tropeça, porque nele não há luz. O que isso aqui significa? Bem, resumindo para você, aquele que faz a vontade de Deus, que anda no caminho que ele indicou, que era o caminho que Jesus estava andando, por isso que ele queria voltar para a Judéia, esse não tropeça e não cai. Agora, ao contrário disso, aquele que anda no seu próprio caminho, para esse, o dia se torna em noite. E onde quer que esteja, essa pessoa não vai estar seguro, porque ela não está seguindo os passos, os caminhos que Deus preparou para ela. Jesus estava seguindo esses caminhos, por isso que ele tinha o desejo de voltar. Os discípulos não entenderam isso, por isso desses versículos. Agora,
o momento aqui é de crise. João capítulo 11, as pessoas aqui envolvidas estão passando por uma crise tremenda. E uma informação para você que talvez tenha passado, talvez esteja passando por um momento de muita crise. É nesses momentos de crise, nos momentos de maior dor, é nesses momentos que a mão auxiliadora de Cristo está mais perto de você. Talvez o seu sentimento seja que Ele te abandonou, mas é nesse momento que Ele mais perto está de você. A história vai continuando, do versículo 17 até o versículo 19, diz assim: Chegando Jesus, encontrou Lázaro já sepultado havia 4 dias. Ora, Betânia estava a cerca de 15 estádios perto de Jerusalém. Muito dentre os judeus tinham vindo ter com Marta e Maria para as consolar a respeito do seu irmão. O que acontece agora é que Jesus, ao chegar na cidade, ele mandou um mensageiro agora para Marta e Maria, avisando que ele havia chegado. Cristo, ele não entrou de imediato na casa de Marta e Maria, mas ele ficou ali no caminho, próximo da onde ele estava vindo, e parou, e disse: olha, vai lá e avisa que para Marta e Maria que eu estou aqui. O problema de Jesus não ter ido lá direto é porque os judeus, quando acontecia uma morte, eles tinham uma grande demonstração, quase um teatro. Inclusive até pessoas eram pagas para chorar nesses velórios. E o Espírito de Cristo não se alinhava com esse tipo de demonstração que os judeus faziam. Então Jesus, ele chegando perto já, ele conseguia ouvir os lamentos, o choro, pessoas que eram pagas para chorar e gritar de desespero, como fazendo aquela cena cada vez pior. Jesus, ele não queria se aproximar de Marta e Maria naquela confusão, por isso ele decide então ficar um pouco distante. Manda um mensageiro e o desejo dele agora é se encontrar com Marta e Maria, não na confusão, mas no lugar retirado. Inclusive naquele meio ali, com certeza, tinham ali pessoas que eram grandes inimigas de Cristo. Versículo 20 vai dizer assim: Marta, quando soube que vinha Jesus, saiu ao seu encontro. Maria, porém, ficou sentada em casa. O mensageiro agora mandado por Jesus, ele chega na casa de Marta e Maria, chega em Maria e fala para ela assim: Marta, Jesus, ele chegou e ele me mandou aqui avisar que ele acabou de chegar e ele está te esperando lá. Marta então levanta e vai. Maria, que estava tão preocupada, que estava ali envolta nos seus problemas, não ouviu o mensageiro chegar e falar a informação para Marta. Quando Maria vê Marta levantando e saindo, talvez ela tenha pensado que Marta tenha ido simplesmente à sepultura e nada mais, porque ela não tinha ouvido a informação. Versículo 21 até o versículo 40 agora. Agora chegamos num ponto, que é o ponto auge dessa história e é a lição que João quer passar aqui. Até aqui nós vimos o contexto que está acontecendo. Agora do versículo 21 a 40, eu quero pedir para você fazer um exercício na sua casa, ou aí aonde você esteja assistindo essa mensagem. Você vai parar nesse momento, eu vou te dar 2 minutinhos, e você vai ler o versículo 21 até o versículo 40. Se possível, não sei se você consegue, colocar na tela os versículos do 21 até o 40, para a gente conseguir acompanhar, as pessoas que estão em casa conseguirem acompanhar. Então, você vai ver aí na tela os versículos 21 até o versículo 40. Você vai tirar 2 minutinhos agora e você vai ler isso daqui. E eu quero que você perceba algo de estranho que vai acontecer nessa história aqui. Aqui você vai pegar uma história onde você vai ver alguns elementos que vão se repetir nessa narrativa. E é isso que eu quero que você preste atenção. Então agora eu vou te dar 2 minutinhos, você vai ler do versículo 21 ao versículo 40, você vai tentar identificar aonde está essa repetição nessa narrativa, ok? Então 2 minutinhos para você, pega a sua Bíblia, o seu celular, ou mesmo aí na sua tela, você vai ver os versículos 21 até o 40, você vai acompanhar junto comigo aí, vai ler, e logo depois eu retomo aqui a leitura junto com você. Então 2 minutinhos para você ler.
Acredito que você conseguiu ler do versículo 21 ao 40, agora eu vou ler junto com você e você me acompanha nessa leitura. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se estiveras aqui, não teria morrido meu irmão, mas também sei que mesmo agora, tudo quanto pedirdes a Deus, Deus te concederá. Declarou-lhe Jesus: teu irmão há de ressurgir. Eu sei, suplicou Marta, que ele há de ressurgir na ressurreição do último dia. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Crês isso? Sim, Senhor, respondeu ela. Eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que havia de vir ao mundo. E tendo dito isto, retirou-se e chamou Maria, sua irmã, e lhe disse em particular: o mestre chegou e te chama. Ela ouviu isso, levantou-se depressa e foi ter com ele, pois Jesus ainda não tinha entrado na aldeia, mas permaneceu onde Marta se avistara com ele. Os judeus que estavam com Maria em casa a consolavam. Vendo-a, levantou-se depressa e seguiram-na, supondo que ela ia ao túmulo para chorar. Quando Maria chegou ao lugar onde estava Jesus, ao vê-lo, lançou-lhes aos pés, dizendo: Senhor, se estiveras aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus, vendo-a chorar, e bem assim os judeus que acompanhavam, agitou-se no espírito e comoveu-se. E perguntou: onde o sepultaram? Eles respondeu: Senhor, vem e vê. Jesus chorou. Então disseram os judeus: vede quanto o amava. Mas alguns objetaram: não podia ele que abriu os olhos ao cego fazer que esse não morresse? Jesus agitou-se novamente em si mesmo, encaminhou-se para o túmulo. Era este uma gruta, a cuja entrada tinha posto uma pedra. Então ordenou Jesus: tirai a pedra. Disse-lhe Marta, irmã do morto: Senhor, já cheira mal, porque já é o 4º dia. Respondeu-lhe Jesus: eu não te disse eu que, se creres, verás a glória de Deus? Você conseguiu encontrar quais foram os versículos que se repetiram aqui? Vou pedir para você fazer o seguinte: se você encontrou, ou se você quiser dar um palpite, você coloque aí no chat, coloque aí nos comentários quais foram os versículos que você encontrou que se repetiram aqui. Por que que isso é importante? Bem, quando nós encontrarmos isso, nós precisamos fazer algumas perguntas. Por que dessa repetição? Qual o objetivo dessa repetição? E é daqui que João quer passar a lição mais importante desse capítulo 11. E quais foram os versículos que repetiram? Versículo 21 e o versículo 32. Observe bem esses dois versículos. Marta diz assim para Jesus: Senhor, se estiveras aqui, não teria morrido meu irmão. E lá no versículo 22, Maria olha para Jesus e diz: Senhor, se estiveras aqui, o meu irmão não teria morrido. Olha que interessante, duas pessoas diferentes, elas dizem exatamente a mesma coisa. E qual o objetivo? Qual o cerne? Qual a questão? Por que isso está acontecendo aqui nesse capítulo? Por que esses versos estão se repetindo? Aqui que entra a lição. Preste bem atenção na leitura. No versículo 21, vai dizer assim: disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se estiveras aqui, não teria morrido meu irmão. Mas também sei que mesmo agora, tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. Jesus, agora no versículo 23, vai dizer assim: o teu irmão há de ressurgir. Aí Marta responde: eu sei, suplicou Marta, que ele há de ressurgir na ressurreição do último dia. Versículo 25 e o 26. Preste bem atenção na pergunta de Jesus para você perceber a resposta de Marta. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Crês isso? Olha a resposta de Marta. Sim, Senhor, respondeu ela. Eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus que havia de vir. Tem alguma coisa de errado aqui. Olha a pergunta que Jesus fez.
Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Você crê isso? Ela olha para Jesus e diz assim: Senhor, sim, eu acredito que tu és o Cristo, Filho de Deus. Jesus não perguntou se ela acreditava que ele era o Cristo, Filho de Deus. Jesus perguntou se ela acreditava que ele era a ressurreição. Percebeu qual que é o problema? O problema é que Marta não entendeu a pergunta de Jesus. Marta não entendeu a pergunta de Jesus. Jesus pergunta: eu sou a ressurreição. Ainda que morra, a pessoa vai viver. Você acredita nisso? Sim. Eu acredito que tu és o Cristo, Filho de Deus. Não faz sentido. Seria a mesma coisa que eu perguntar para você: você gosta de melancia? E você me responde: eu adoro um brownie. Mas eu perguntei de melancia, não perguntei de brownie. E aqui que entra o ponto. Marta não entendeu as perguntas que Jesus havia feito. Quando Marta sai do encontro que ela teve com Jesus, ela vai até Maria e ela compartilha do encontro que ela teve com Cristo. O problema é que ela não entendeu o encontro que ela teve com Cristo. Ela não entendeu nem as perguntas que Cristo fez para ela. Quando Marta vai compartilhar do encontro que ela teve com Cristo, o que ela compartilha? Nada. Ela não consegue compartilhar nada, ela não consegue testemunhar nada, porque ela não entendeu o encontro. Quando Maria vem, ela repete exatamente a mesma coisa que Marta, exatamente porque Marta não entendeu o encontro que ela teve com Cristo. Quantas vezes Deus, Ele fala conosco e nós não entendemos? Quantas vezes nós respondemos perguntas que Cristo não nos fez? Muitas vezes nós estamos tão confusos, tão ocupados com os nossos problemas, que quando nós chegamos para ter um encontro com Cristo, nós saímos de lá como se nós não tivéssemos tido nada. Essa é a grande lição desse capítulo. A grande lição é que Maria repete a mesma coisa que Marta, porque Marta não entendeu o encontro com Cristo. Se Marta tivesse testemunhado do encontro que ela teve com Cristo, se ela realmente tivesse tido um encontro, a resposta de Maria seria totalmente outra. A frase de Maria não teria sido a mesma de Marta. Jesus teve um encontro com Marta, mas Marta não teve um encontro com Cristo. E depois, no versículo 40, 39 e 40, Marta é repreendida, porque mais uma vez ela não estava entendendo. Ela foi repreendida por causa da sua incredulidade. E aqui é um ponto muito importante. Cristo só repreende aquele que Ele ama. Repreensão aqui não é no sentido negativo, ok? Quando nós somos repreendidos, Deus não nos deixa de amar. Muito pelo contrário, Ele só disciplina aquele que Ele ama. Esse é o ponto do capítulo 11 de João. Essa é a lição que João quer mostrar para você. Marta foi ter um encontro com Cristo, Cristo conversa, Cristo se expressa, Cristo fala com ela, mas ela não entende, porque ela estava tão ocupada com os problemas dela, que ela não consegue entender e não consegue responder sequer a pergunta que Jesus fez. Jesus, Ele quer ter um encontro também com você. Mas será que você vai conseguir ter um encontro com Ele? Ou será que a história de Marta vai se repetir de novo na sua vida? Muitas vezes nós estamos com tanta pressa, que nós fazemos os nossos encontros com Deus de maneira tão apressada, que nós perdemos a bênção e nós não conseguimos nem responder a pergunta que Ele nos fez. E não ache você que fazer de maneira apressada é melhor do que não fazer. Fazer de maneira apressada é o mesmo que não fazer. Você sai do mesmo jeito que você chegou. Perder um dia do encontro com Cristo é demorar dias para reencontrá-lo de novo. Por isso, meu conselho para você hoje é: não perca tempo. Invista o seu tempo nos encontros com Cristo.
Chegou o momento de você começar a ter encontros marcantes com Cristo. Será que não chegou a hora de você mudar o seu cronograma, mudar a rotina do seu dia a dia, para conseguir ter realmente um encontro com Cristo? O meu desejo para você, nessa noite, é que você não seja como Marta. Cristo, Ele está à beira do caminho, no lugar retirado, não na bagunça, não no tumulto, nem no meio do problema. Mas Ele está te esperando no caminho para ter um encontro com você. Você vai ter um encontro com Ele? Que Deus possa te abençoar. Que você possa reter essa informação. O cerne do capítulo 11. A confusão que aconteceu com Marta. Que essa confusão não aconteça com você. E que você possa desfrutar dos verdadeiros encontros que Cristo quer ter com você. Que você possa sair desses encontros testemunhando para que outras pessoas cheguem até Cristo e falem do encontro que você teve com Ele. Que Deus possa te abençoar. Que você tenha uma ótima semana na companhia de Cristo. Eu quero pedir para que você feche seus olhos e nós vamos fazer uma oração. Senhor Deus, muito obrigado. Nesse momento nós tiramos um tempinho para ler aqui o capítulo 11 de João, entender alguns versículos, e nós entendemos que o Senhor foi ter um encontro com Marta. Marta estava passando por um grande problema na sua vida. Marta estava passando por uma crise, e talvez muitos de nós estejamos na mesma situação de Marta. Mas Senhor, quando Marta foi ter um encontro com Cristo, naquele lugar retirado, tranquilo, não na confusão, onde ela conseguia ouvir melhor a sua voz, onde ela poderia conseguir prestar melhor atenção, onde ela poderia desfrutar melhor da sua companhia, ela não conseguiu ter um encontro contigo, Senhor. Talvez a confusão, os problemas, a pressa, não conseguiu fazer com que ela tivesse entendimento suficiente para conseguir ouvir, entender e compreender a sua pergunta e responder de maneira coerente. Que o Senhor nos ajude a não somente irmos até o Senhor na beira do caminho, mas termos um verdadeiro encontro contigo. Que o Senhor nos ajude, Pai, porque muitas vezes a nossa pressa faz com que não consigamos nem entender a sua pergunta. Quem me dera conseguir respondê-la. Por isso, Pai, nos ajude a formular a nossa vida, o nosso cronograma, para que possamos ter verdadeiros encontros, encontros marcantes, e que a nossa vida espiritual não seja marcada dos nossos encontros do passado, mas dos nossos encontros do presente. Que o Senhor nos abençoe e nos ajude a aprender a lição de Marta em João no capítulo 11. Pedimos tudo isso em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, que você possa ter uma ótima semana, e nos encontramos aqui nesse mesmo canal no culto de quarta-feira e presencialmente também no culto de sábado. Que Deus te abençoe.